Me chamo Washington José e antes de nós tratarmos sobre o tema do vídeo de hoje, eu gostaria de pedir essa força aí para vocês, que vocês estivessem dando uma força ao nosso canal, curtindo, se inscrevendo, compartilhando o máximo que vocês puderem nossos vídeos. Dê essa força aí, porque a nossa intenção não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, mas a nossa intenção é produzir conteúdo para que o nosso conteúdo alcance a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, se você puder estar compartilhando nossos vídeos aí, se inscrevendo, pelo amor de Deus, em nosso canal, porque eu preciso de inscritos, eu preciso de mais visualizações para fortalecer o nosso canal. Ficaria muito grato a vocês. Nós estamos ainda em fase de adaptação, né? Nós não temos uma câmera melhor, um áudio melhor, um cenário melhor, mas aí, com a ajuda, com a divulgação do nosso trabalho, eu tenho certeza que nós chegaremos mais forte para produzir conteúdo para vocês. Então aí, pessoal, antes de nós começarmos a tratar sobre o tema do assunto de hoje, desse joinha aí, e também eu quero indicar o canal do meu amigo Vitor, Aprendizado Relevante. Então é o canal de um grande amigo meu que eu tenho aí, um canal muito bom, onde ele também está produzindo conteúdo para o YouTube, conteúdo inteligentíssimo, um cara extraordinariamente inteligente, e eu tenho certeza que se você acessar o canal desse meu amigo, você não se arrependerá. Então, o nome do canal dele é, como eu disse, Aprendizado Relevante. Eu vou deixar aí no card para vocês aí, mas acompanhe o canal do meu amigo aí e nos dê essa força aí para que nós juntos possamos crescer. Bom, meus amigos, no tema do vídeo de hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um tema relacionado à escatologia bíblica. Eu tenho alguns amigos meus que têm, há alguns tempos, já pedido, por que tu não faz algum tipo de comentário sobre escatologia bíblica, sobre questões apocalípticas? Eu achei bem pertinente nós comentarmos sobre esse assunto aqui, ainda que seja bem rápido, devido à situação, o contexto que nós estamos vivendo no momento. Estamos num momento de pandemia, né? Milhares de pessoas sendo mortas por causa desse novo coronavírus, então achei bem pertinente, algumas pessoas mandando bem desesperosas, outras chegam a dizer que é o apocalipse, outros dizem que é um sinal da volta de Cristo, outros dizem que é um despertamento para a igreja, outros dizem que vai vir um avivamento, um amigo meu chegou a dizer um absurdo, conhecido meu, que são os alienígenas querendo tomar conta da humanidade, que a humanidade está perversa e coisa e tal. Vai por aí. Mas eu gostaria de tratar sobre um tema da escatologia bíblica. E para você que não está muito familiarizado com esses termos técnicos, escatologia bíblica é o estudo ou tratado das últimas coisas. Vem de duas palavras gregas, scatos, que é últimas coisas, mais logia, que é tratado ou estudo. Então, na escatologia bíblica você tem um tratado ou estudo das últimas coisas. É interessante que a escatologia bíblica ela faz parte, ou era uma matéria da teologia sistemática. A teologia sistemática é como está organizada as principais doutrinas da fé cristã. É um ramo, né, da teologia que organiza as principais doutrinas que regem a fé cristã e organiza de uma forma sistematizada. Então, na teologia sistemática, você tem a teologia propriamente dita, que é Deus, o estudo sobre Deus e suas relações e sua relação com o universo. Você tem a antropologia, a martirologia, que é a doutrina do homem, doutrina do pecado, e demais outras doutrinas, até chegar à escatologia, que é a última doutrina que a teologia sistemática normalmente ela trata como matéria. Então, você tem na teologia sistemática, é bem interessante, Deus como originador da história da humanidade e Deus como sendo o ser que bota o ponto final na história humana. Então, Deus começa e Deus põe o ponto final precisamente aí em Apocalipse. Então, Deus ele começa, Deus põe um ponto final, e esse espaço em branco aqui todas aquelas outras doutrinas que vai desaguar dessa teologia máxima aqui, que é a teologia de Deus e sua relação com o universo, que é a teologia do homem, do pecado, da salvação, de Cristo, da igreja e daí por diante. Então, no tema do vídeo de hoje, eu gostaria de abordar um tema da escatologia bíblica, que eu acho que é bem importante para que a gente possa um pouco entender como a gente poder se mapear quanto à volta, quanto ao reino milenial, quanto à volta de Cristo. Eu tenho conhecimento com muitas pessoas, eu tenho tido contato com muitas pessoas, e as pessoas sempre chegam a mim e dizem, olha, eu tenho muita dificuldade em entender isso, eu não consegui entender ainda, eu não consegui fazer essa diferenciação ainda. Tu sabe, já expliquei, e eu resolvi fazer esse vídeo para tentar ter um alcance maior para as pessoas. Então é um vídeo simples, eu peço que você assista até o final, um vídeo bem prático, eu vou dizer assim, bem dinâmico não, mas bem pedagógico, sabe? Que dá para todo mundo entender. Então, basicamente, eu vou ser bem sintético no pensamento. Sobre esses o assunto da escatologia que eu gostaria de tratar justamente sobre esses três termos aqui.
que é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, do que trata ou quais são a diferença entre cada um deles. Então, você tem essas três visões que diferem uma da outra e se parecem, mas se diferem em questão de tempos, de posição, digamos assim. Você tem um pré-milenismo, você tem o pós e o A. O pré-milenismo, ele acredita que a volta de Cristo será antes do reino milenial e que o reino milenial é um reino literal, conforme Apocalipse capítulo 20. Então, segundo o pré-milenista, ele vai dizer o seguinte, olha, a volta de Cristo se dará antes do reino milenial e esse reino milenial é um reino de 1000 anos, literal, e é um reino físico, onde Cristo ele governará sobre as pessoas num período de 1000 anos. E é interessante que dentro do pré-milenismo você tem duas correntes, né, que diferem uma da outra. Você tem o pré-milenismo, histórico e você tem o pré-milenismo dispensacionalista. Então, no pré-milenismo histórico, você vai ter justamente isso. Cristo ele vem de uma vez só, de uma forma corpórea, física, todo olho vê, mas que ele vem antes desse reino milenial. Ou seja, para um pré-milenista histórico, a volta de Cristo se dá só uma vez e era de uma forma física e visível. Todo mundo vê a sua volta e que esse reino milenial é um reino literal e um reino de 1000 anos, onde Cristo ele governa com a sua igreja sobre todos, principalmente sobre os judeus. No pré-milenismo dispensacionalista, você vai ter a Cristo ele voltando em duas fases. Então você vai ter a primeira fase invisível, Cristo vem de uma forma invisível só para a sua igreja, arrebata a sua igreja, aí se dá um período de grande tribulação, de acordo com a visão dispensacionalista de 7 anos. A igreja não passa por esse período, só os ímpios e os judeus, principalmente os judeus, eles passarão por esse período de grande tribulação. Acabou o período de grande tribulação, que são 7 anos, Cristo vem com a sua igreja, Cristo destrói o império, né, do anticristo, e Cristo agora implanta o seu reino milenial na terra, que também é um reino literal de 1000 anos, um reino físico, onde ele governa com a sua igreja num período de 1000 anos. Então, isso é nisso que acredita o pré-milenismo. O pré-milenismo ele acredita numa segunda vinda de Cristo antes do milênio, e que esse milênio é literal, um milênio físico. E esse 1000 anos é um 1000 anos de literais, 1000 anos mesmo. Então, basicamente é isso. No pós-milenismo, você vai ter diferente do pré-milenismo dispensacionalista, mas é bem parecido do pré-milenismo histórico. Por quê? Porque no pré-milenismo histórico, eles acreditam que a volta de Cristo é só uma vez física e visivelmente. No pós-milenismo, eles acreditam no seguinte, que o período de milênio é um período simbólico, que começa com a vinda de Cristo, né? Quando Cristo vem. Que o período do 1000 anos é um período simbólico, que é uma data indeterminada, que começou na vinda de Cristo aqui, quando Cristo andou aqui com a gente, com os seus discípulos na Terra, e esse período se dá até a sua segunda vinda. Então, por isso que eles são pós-milenistas, ou seja, eles acreditam que na proporção que a mensagem do Evangelho for anunciada, for pregada, e levada para os 4 cantos do mundo, eles se baseiam muito naquele versículo que Marcos e também Mateus vai citar, de que a mensagem do Evangelho deverá ser pregada nos 4 cantos da terra e depois disso virá o fim. Então é basicamente nisso que eles se apegam. Eles se apegam ao fato de que a mensagem do Evangelho ela tem um poder transformador, mas não um poder transformador espiritual, do caráter só do homem, mas um poder transformador no sentido social, no sentido político, no sentido econômico. Um pós-milenista acredita que as coisas vão melhorar na proporção que a mensagem, que o reino de Deus vai avançando na terra. E vai chegar num tempo que esse reino, essa mensagem vai estar tão propagada nos 4 cantos da terra que Cristo vai virá, porque o mundo vai estar num momento de harmonia, vou usar esse termo aí, num momento de bem-estar social, econômico e religioso muito grande. É basicamente nisso que acredita um pós-milenista. Um pós-milenista acredita no seguinte, olha, Cristo veio, o milênio é um reino simbólico, já começou, a gente está passando pelo milênio. A gente não sabe, Cristo ele virá só após esse milênio, porque esse milênio é esse momento de transição, né? Da economia, da religião, tudo vai ficando bom, o Evangelho vai avançando, na proporção que ele vai avançando, ele vai ganhando mais pessoas, vai conquistando mais pessoas, a economia vai ficando boa, as condições políticas vão ficando boas, e aí Cristo vem, pá, e
vem, se manifesta de uma forma visível e rebata, né, glorifica o seu povo, enfim. Já o amilenista, só um parênteses aqui, o termo amilenista, não é que eles negam o milênio, ao contrário disso, o artigo A é um artigo grego, né, é um artigo de negação, ou seja, o artigo A, ele nega um milênio literal. Então, um amilenista, ele acredita da mesma forma que um pós-milenista. Ele acredita que um milênio é um reino simbólico, já começou também com a vida de Cristo e se dará até um tempo indeterminado, não se sabe o tempo, não pode ser contado porque é simbólico, já começou na vida de Cristo, e que esse milênio vai e que Cristo ele voltará de uma forma também visível que todo olho verá. Então, diferentemente de um pós-milenista, de um pré-milenista, um amilenista ele não acredita que o evangelho vai ser anunciado e o mundo vai passar por uma grande transformação. Como um pré-milenista dispensacionalista, Cristo vem, depois de 7 anos vem de novo. Não. Um amilenista diz o seguinte, olha, o reino milenial, nós estamos passando por esse reino, e esse reino é no coração do pecador. A mensagem pregada é o coração do pecador. Então, o reino de Deus ele está, parafraseando, dentro de nós. E esse reino, nós estamos vivenciando no momento, e quando passamos por um momento de tribulação, que a igreja passará, de acordo com o amilenismo, Cristo ele virá de uma forma visível, única também, assim como o pós-milenista acredita, e arrebatará a sua igreja. Então, eu não sei se ficou bem claro para vocês, eu espero que sim. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários com a gente aí, que a gente tira qualquer tipo de dúvida. Como eu disse, eu tentei o máximo ser bem didático para que vocês entendam um pouco melhor. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir e compartilhar os nossos vídeos.